Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos a mais uma aula online e desta vez nós vamos estudar a estética realista e o realismo no Brasil. Vamos lá? A estética realista aconteceu quando? Para nós nos situarmos historicamente. Exatamente, é no século XIX, a segunda metade do século XIX. No entanto, qual a origem do realismo? A origem é europeia, é lá, sobretudo em países que estão passando por um processo muito forte de industrialização, ou seja, coincide com a segunda revolução industrial, ou seja, o auge da urbanização, é o auge da tecnologia, da ciência e do capitalismo. Consequentemente, isso vai gerar também os excluídos. Vamos ver uma imagem ilustrativa desse período? Essa imagem é intitulada Fundição de Ferro e é do alemão Adolf Menzel. Teria sido composta entre 1872 e 1875, ok? A imagem mostra o interior de uma fábrica, né? De uma fábrica de fundição de ferro. E vejam que todos estão trabalhando. O clima é nebuloso, é tenso, é carregado, né? Então aí nós já temos uma certa crítica ao trabalho por esta presença muito grande do esforço dos trabalhadores. E dois elementos chamam a atenção para nós observarmos. Vejam lá no fundo este personagem ali. Veja que ele está com uma cartola, olhando para cima, está de costas para o universo do trabalho. Quem é esse? O patrão. Bem simbólica essa imagem, né? Outro elemento é aqui nesse canto inferior direito. Veja, a moça é a única personagem que olha para a tela, ou seja, como se fosse alguém que está consciente da exploração a que está sujeita. Ou seja, esses dois pontos mostram o contraponto do trabalho, o patrão e o empregado. O patrão avesso ao esforço, olhando para cima, contemplando toda aquela indústria, e o empregado cabisbaixo, esforçando-se para cumprir o seu papel. Beleza? O realismo vai receber muitas influências que são de grande importância para a gente compreendê-lo. Influências essa do ramo da ciência e do ramo da filosofia de cunho materialista. Quais são estas influências? Aqui estão os nomes, né, as figuras dos grandes pensadores do período. Ou seja, Charles Darwin, mestre do evolucionismo, Auguste Comte, líder do positivismo, teórico do positivismo, Hippolyte Taine, teórico do determinismo, e Karl Marx, do socialismo. O que define cada filosofia dessa? Vejam na sequência. O evolucionismo de Darwin defende a seleção natural, assim como acontece no ambiente natural, em que sobrevive apenas aquele que é o mais forte. No ambiente social, idem. Ou seja, a teoria de Darwin serve para nós compreendermos o fato de estarmos numa sociedade competitiva. Belezinha? Soma-se a isso o positivismo, como o próprio nome sugere, defende aquilo que é positivo. E o que é positivo? As experiências científicas concretas, aquilo que eu puder provar e comprovar através dos meus sentidos. Bem material, ok? O determinismo chega para romper com toda uma filosofia romântica, que era a filosofia da liberdade, do individualismo. Aqui o determinismo vai dizer que o indivíduo não tem liberdade. Ele age condicionado por um desses fatores: o meio, a raça ou a época, né? Ou seja, somos induzidos a agir, uma vez que a sociedade tem seus mecanismos,
tem suas tradições e traríamos uma herança genética que também nos condiciona a um certo ponto, a um certo padrão. Por fim, Karl Marx, percebendo a grande desigualdade social nesse universo do trabalho, vai propor exatamente a diminuição dessa desigualdade, né? Fazendo com que a sociedade pudesse ser um pouco mais justa, um pouco mais equilibrada, sem graves desníveis, como apresentava, sobretudo nesse início da segunda Revolução Industrial. Essas teorias refletem-se nos textos literários, tá? Então, quando você lê o Machado, quando você lê o S. de Queiroz, é importante ter esses princípios presentes para compreender com maior inteireza aquilo que se está apresentando. Beleza? Soma-se a isso o seguinte: nas artes plásticas, como que essa estética vai se manifestar? 3 exemplos para vocês, tá? Nós temos aqui no canto esquerdo as mulheres peneirando trigo, no centro o vagão de terceira classe e aqui à direita os quebradores de pedra. Percebam que em todas as figuras existe um clima através das cores não muito favorável, não muito agradável. Ou seja, o que interessa, sobretudo nas extremidades, é o trabalho, né? Então não importa quem é o indivíduo que peneira trigo ou que quebra pedra, o importante é o trabalho, né? E claro, o lucro que isso vai gerar. Enquanto que no centro nós temos uma triste realidade dos operários. Um vagão de terceira classe subentende o vagão com menos conforto, com menos luminosidade, como a gente pode ver, um vagão sufocado com pessoas de condição social inferior. Ou seja, imagens todas que apresentam crítica. Beleza? Quais são as características do realismo? Podemos dividi-las em 2 categorias. A primeira se baseia no antirromantismo, ou seja, aqueles princípios românticos de idealização, de subjetivismo, agora vão ser deixados de lado, porque o tempo é materialista, tá? Então nós vamos ter uma atitude anti-idealização, porque vai criticar, sobretudo a classe burguesa, a um anti-subjetivismo, a um anti-sentimentalismo, um anti-maniqueísmo, um anti-escapismo. Ou seja, em vez de termos aquele mundo interior, aquele mundo impalpável, nós vamos ter a realidade concreta, a realidade nua e crua para se fazer crítica social, ok? Então há uma análise da realidade, há uma objetividade na apresentação dos acontecimentos, da narrativa, ou seja, uma clareza de ideias, há uma racionalidade, ou seja, o escritor busca convencer o leitor e, para tal, ele descreve nos mínimos detalhes o ambiente que está sendo retratado. Lembra lá daquele quadro, Fundição de Ferro? Que quadro pesado, com tantos detalhes, a fornalha, instrumentos, né? Vale a pena rever ali, tá? As personagens aqui são complexas, elas surpreendem, né? Não são estereotipadas como no romantismo, que ou fazem parte do bem ou fazem parte do mal. Aqui as personagens têm um pouco de tudo. Agir de acordo com o bem ou de acordo com o mal depende da circunstância, beleza? Há uma denúncia social. É o propósito da obra realista, ou seja, os autores são engajados. Eles têm um compromisso com a verdade. Mesmo que ela incomode, eles vão criar mecanismos sutis, inteligentes de transmitir a denúncia que eles querem transmitir. Belezinha? Agora, o realismo é uma estética que vai incluir outras estéticas. E aqui nós vamos apresentar 2 que são muito ligadas, né?
e são exatamente o realismo e o naturalismo, tá? E aqui quais são as diferenças de uma estética para outra? As diferenças são de grau, ok? Ambas vão fazer crítica. No entanto, no realismo, a crítica se dá por meio da análise psicológica. Já no naturalismo, pela análise biológica. Ou seja, no realismo, os personagens disfarçam o seu verdadeiro caráter. No naturalismo, a coisa é explícita, é direta, é chula, é vulgar. No realismo, analisa-se sobretudo o indivíduo, enquanto no naturalismo, o coletivo, ok? Então não é à toa, se nós observarmos os nomes das obras do realismo, por exemplo, Dom Casmurro é um personagem que está no centro da narrativa. No naturalismo, o Cortiço, olha a ideia da coletividade, ok? O romance realista é documental, busca registrar fatos da sociedade para esclarecer a respeito de como a gente vive. Já no naturalismo, é um romance experimental. Experimental no sentido de mostrar as nossas fraquezas biológicas, instintivas, materiais. Daí que na análise biológica vão expor as psicopatologias. Podem ser traduzidas como obsessões. Então, o personagem obcecado por dinheiro, ele vive as 44 horas do dia e todos os dias da sua vida pensando em dinheiro, dinheiro, dinheiro. De tal forma que ele pode estar tão deformado que tem uma forma animal. Como, por exemplo, um personagem dominado pelos instintos carnais, né? Ele só pensa na satisfação sexual o tempo todo, então nós temos os casos das deformidades, como a ninfomania, por exemplo, ok? O estilo do realismo é culto, é sutil, é discreto. Já no naturalismo é degradante e vulgar. No realismo retrata-se as classes média e alta. Já no naturalismo retrata-se as classes baixas. Belezinha? Ambos vão ter influência de um escritor francês, Gustave Flaubert ou Émile Zola. A obra famosa de Flaubert vai ser a Madame Bovary. É a história de uma traição cometida por uma personagem da classe média alta, esposa de um médico. Já Émile Zola escreve uma obra chamada Germinal, em que ele próprio vai experimentar trabalhar numa mina de carvão para nos revelar as condições degradantes que os trabalhadores sofrem nessa mina de carvão. Belezinha, gente? Essa é uma introdução a essa estética realista. Na sequência, vamos estudar o realismo no Brasil. Belezinha? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!